Canaplan é uma referência para todos nós, na sua atividade sistemática de consultoria e neste evento, que é um evento muito importante. Diretrizes são aqui identificadas, aqui troca de experiências são realizadas e nós sabemos que nós estamos aqui com o top, né? O que de melhor temos aí. Eu curti muito aqui as duas últimas apresentações da manhã, peguei o debate sobre variedades, tudo mais e tal, depois a apresentação do Luciano, agora o outro Luciano que falou, facilitou muito a minha vida aqui, para tentar contribuir com algumas coisas mais aqui, nesse diálogo com vocês, e eu tenho uma tristeza, eu tenho que ir embora daqui a pouquinho, cara. Peço desculpas, o Caio disse, para alguns que não sabem, mas nós temos muita gente cooperativa aqui também. Hoje é o dia de comemoração da OCESP e uma das responsabilidades que eu tenho lá em Brasília, eu dirijo, presido a FRENCOP, que é a Frente Cooperativista. Então eu tenho que chegar aqui para a solenidade, tá? Que eu tenho que falar. Então desculpa antecipadamente, mas eu queria ficar mais, para aproveitar tudo que já foi dito aqui e aquilo que virá. A minha palavra aqui foi facilitada por aquilo que disse o Luciano, mas o Caio me orientou. Eu falo do combustível do futuro e falo um pouco das atividades, das polêmicas, o que está desafiando o setor, o que está impulsionando o setor, lá do ponto de vista da Câmara da Legislação. Eu vou tentar um pouco dar uns palpites sobre isso, mas acima de tudo, despertar vocês aquilo que muitos já têm feito, nos ajudar. Né? Nós sabemos como é que é período de campanha, aparece um monte de nome por aí, mas depois, para cuidar do setor, ir atrás do setor, não são todos que permanecem, né? Então nós precisamos estar com os nossos que estão fazendo isso. Por isso que eu vou direto no primeiro tema que aqui colocou o Luciano, combustível do futuro. Eu realmente acabei sendo indicado, não foi por causa do Arnaldo, foi por causa da FPA, que eu tenho a honra de ser o vice-presidente nacional, foi pelo fato de eu, durante 12 anos, ter sido presidente da Frente Parlamentar no setor sucroenergético e eu sou o relator dessa matéria. Significa o que ser relator? Pegar aquilo que o governo apresentou, ver se podemos melhorar, evitar risco e poder acrescentar coisas, e eu vou dar um passeio muito rápido, facilitado, digo mais uma vez, por aquilo que o Luciano disse. Combustível do futuro são regras sobre o biocombustíveis centralmente. Primeiro, o nosso etanol. Vocês acompanharam, vocês são mais tempo, né? Caio, Marinho, todos que estão aqui. Nós fomos de 18 para 21, para 24, para 27,5. Vamos agora para 30. Isso dá sustentabilidade, dá demanda, o etanol, portanto, fazendo a sua trajetória de afirmação. Nós tínhamos muita resistência do setor automotivo, tão contornadas, e isso faz com que o próprio setor reconheça aquilo que nós dizíamos há tempo, que o acréscimo produz aumento de octanagem do combustível, e muitas vezes se tinha a percepção pública de que era diferente. Então isso nós vamos fazer e vamos manter. Mas tão importante quanto isso, é uma referência que fez aqui o Luciano ao ciclo de vida. Toda a polêmica do carro elétrico, que ele também citou aqui. O carro elétrico virou moda no mundo durante um período, e nós estamos demonstrando ao mundo, o Brasil, com uma liderança nisso, de que há outras alternativas muito melhores do ponto de vista ambiental, muito melhores do ponto de vista da mobilidade sustentável, e nós temos conseguido ganhar pontos nisso. Quando você analisa só o carro elétrico, você tem uma visão localizada, é aquilo que é, não faz barulho nenhum, que beleza, não emite nada, mas aí a gente começa a dizer, mas da onde veio a energia? E depois a gente diz, e como é que são as características desse veículo? Que tipo de bateria, que tipo de minerais isso faz? Isso significa, está começando a prevalecer, está na lei, e nós vamos reforçar, na lei veio. Agora é do poço à roda. Não basta rodar, tem que saber a origem da energia. Mas nós vamos aprofundar. Eu vou, com o auxílio de vocês, tenho certeza, dos parlamentares que estão conosco, nós vamos aprofundar esse conceito para ser do berço ao túmulo, para que toda a questão do veículo seja analisada também. Isso será definitivo.
porque isso não só consolida uma visão nossa aqui de mundo, mas nos permite, nos fóruns internacionais, mostrar todo o conceito nosso do híbrido, a etanol, que nós trabalhamos há muito tempo isso. Uma segunda questão, e essa palavra vai ficar cada vez mais conhecida por todos nós, SAF, SAF, sustentável, aviation, aviação, fuel, combustível sustentável da aviação. Nós vamos começar a ter a obrigatoriedade de misturar isso no combustível, no querosene da aviação. Vocês não imaginam a presença, o impacto que tem a operação de Congonhas e Guarulhos para a poluição da Grande São Paulo, ou de LaGuardia e JFK lá em Nova York. Isso vale para todas as metrópoles do mundo. É muito incidente sobre o grau de emissão. Vai melhorar porque com SAF. E qual a melhor rota para fazer SAF? Usar o etanol. Isso significa uma extraordinária possibilidade. Nós vamos manter, tem pressões contrárias, lógico, sempre tem, mas nós vamos manter e vamos aprofundar isso. É outro item do PR Combustível Futuro. Um outro que não está lá, mas que eu vou trabalhar muito, peço mais uma vez, Caio, o auxílio da ABAG, que você também lidera, todas as entidades, é um bloco que tem protagonismo nisso. Os últimos debates, Café na Sul, lá no evento do Salim Nandop, todo, a nossa coqueluche nova no setor é a questão do biogás e do biometano. Nós estamos tornando mais complexo toda a operação e virtuosa da cana. E nós queremos introduzir isso no combustível. Não veio por parte do governo. Eu estou tentando ter adesão para fazer isso. Porque se nós normatizarmos isso, será uma formidável contribuição. Eu destaco esses pontos. Poderia falar do diesel verde, HVO, outras coisas, mas no combustível do futuro. Mas eu queria dizer que uma matéria como essa, e é importante a gente ter essa visão integrada, ela acontece no momento em que há outras coisas que estão surgindo. E eu vou mencioná-las, se vocês me permitirem. Porque aqui nós temos o setor agrícola, e nós sabemos como é que é. Nós sabemos o desafio. Esse gráfico nós não podemos nos orgulhar da nossa produtividade agrícola. Nós temos que rapar a tempo nisso. Todos nós sabemos, precisamos melhorar. Nós sentamos ali agora, na hora do almoço, né, Rossá? E ficamos falando sobre novas variedades e tudo mais, acreditamos nisso, mas nós temos que aprofundar isso e tal. Mas vocês suam para ter uma produtividade que aumenta. Na parte industrial também. E toda a conformação de produtividade do segmento. E vem depois uma medida tributária, vem uma medida de outra natureza, que faz com que aquele suor, que é pegar um balde, gota a gota e enchendo, vem alguém, chuta o balde. Quer dizer, aquilo que foi acumulado devagarinho, você de uma pernada, você faz com que isso vá para trás. Nossa função, nós que gostamos do setor, nós temos compromisso com o setor, nós que defendemos, eu e vários outros deputados e deputadas, nós queremos cuidar disso. Nós vamos tratar o combustível do futuro e estamos com o olho sobre o crédito de carbono. Porque o crédito de carbono nós queremos transformar numa oportunidade. Não tem nenhuma agricultura do mundo que faça plantio direto como nós fazemos. Não tem nenhuma que tenha a proporção de integração lavoura, pecuária, floresta em relação à área plantada como nós temos. Então, nós não aceitamos ser algoz, nós temos um compromisso com o agro sustentável e nós queremos que nessa normatização nós possamos nos candidatar daquilo que nós temos feito com relação ao carbono. Tem um outro capítulo que nós estamos tratando, eu tenho presidido essa comissão, é a comissão do hidrogênio, rotas para a produção de hidrogênio. É uma coisa mais de médio prazo, mas dialoga também com isso e nós sabemos que temos caminho e que isso é importante. Tem um capítulo que eu vou só mencionar, porque ele exige muitas vezes tempo nosso, mobilização e nos dá muito trabalho, mas não é o foco nosso aqui, mas tem que mencionar. Segurança jurídica. Ao longo desse ano, particularmente, o novo governo, nós tivemos que enfrentar o desafio das invasões de terra. Nós tivemos que enfrentar o desafio da insegurança
e da relativização que se faz com algumas atitudes do Supremo com relação ao conceito de propriedade. E nós temos perfilado para evitar que isso aconteça, temos no limite atuado nesse sentido. Todos vocês acompanharam a questão do marco temporal. Nós não vamos sossegar e não entregamos isso, porque nós tivemos e fizemos maioria na Câmara, fizemos maioria no Senado, e nós agora vamos instalar uma nova comissão, vamos reeditar o caminho, vamos tocar uma PEC para fazer uma mudança na Constituição sobre isso, porque nós temos maioria, temos convicção, temos segurança. Então esse capítulo, segurança jurídica, invasões, nós vamos tocar. E não é fácil, mas a linha que nós temos buscado desenvolver é uma linha de morde e sopra, pressiona e convence. Nós tivemos um momento muito agudo, foi aqui em Ribeirão Preto, foi na AgriShow, quem não se lembra. Aquele embate que aconteceu, vem ministro, não vem, tira do soltelado, banco e tudo mais e tal, e nós ao mesmo tempo que estávamos fazendo isso, nós conseguimos discutir o plano safra. Eu tive até essa responsabilidade, fiquei contente, e nós acabamos constituindo um plano safra vigoroso, que pelo menos nos deu condições para continuarmos trabalhando. E ontem nós tivemos, eu e o Pedro Luciano, fomos uma, duas, 3 vezes, teve conosco também lá o Alceu Moreira e o Sérgio Souza e a sempre e querida Tereza Cristina, e nós fomos e conversamos, e ontem nós tivemos um anúncio por parte do ministro Haddad de reforçar com mais 500 milhões o seguro agrícola, tão importante para nós, foi uma medida importante. Quero mencionar alguns itens que preocupam muito a nós do setor e que eu acho que eu devo dar esse balanço, Caio. Estou tentando fazer aquele apanhado rápido, cada um diz, uma conversa, né? Mas fazer. Primeiro, os bioinsumos. Eu e o Caio estivemos na última segunda-feira na Fiesp, num encontro, o Caio que presidiu lá, programou uma mesa, eu fiz isso num outro momento lá. Nós queremos ampliar o bioinsumos. Entre outras culturas, a cultura canavieira é uma das que mais usa bioinsumos, tá certo? Tanto no sentido de inoculantes, como no sentido de contribuir para a produtividade, como no sentido também de biopesticidas, de combate a parasitas. Então, nós temos isso. Nós estamos com uma legislação muito ok, já tínhamos aprovado na Câmara, passou agora no Senado. Tem uma polêmica da indústria, do setor, com a questão de fabricação on-farm, mas eu acho que nós vamos conseguir ter um bom equilíbrio, que preserve o uso, que amplie as possibilidades e que, mais ao mesmo tempo, respeita os interesses aí, vamos chegar a um bom equilíbrio. Uma outra questão que dialoga diretamente com a nossa produtividade é a questão da lei dos defensivos. Nós passamos na Câmara e está limitando lá no Senado, mas finalmente nós conseguimos avanço. Estamos prestes a poder fazer um acordo. Há um último ponto, que é sobre o registro provisório, que nós estamos tentando equacionar lá, mas eu acho que virá. E será uma vitória importante. Aquilo que é a demora que nós temos para o registro de novas moléculas, para os avanços que nós podemos ter, e isso implica diretamente na questão de produtividade. Esse é outro assunto que nós temos tratado lá mais. Tem uma questão que eu devo também mencionar, porque ela não está totalmente resolvida, mas nós, meio aquela situação, nós estamos perdendo de 2-0, fomos lá no fundo da rede, pegamos a bola, levamos o meio de campo e viramos o jogo, que é o debate sobre a reforma tributária. Quando a reforma tributária começou, um consenso de economistas, a maioria dos órgãos de comunicação, dizia o seguinte: olha, a nossa indústria é muito taxada, o comércio mais ou menos equilibrado e o agro muito pouco taxado. Tem que reequilibrar. Leia-se, veio o recado que nós íamos ter que pagar a conta. Tá certo? Nós conseguimos atuar nesse sentido. E o resultado que nós conseguimos ao final, eu achei muito razoável aquilo que foi conquistado por nós. Primeiro, que nós conseguimos que fosse visto que o agro não é só o ato de plantar e colher ou de criar. O agro é toda uma cadeia anterior de insumos
para que o ato do plantio ou da criação aconteça e depois uma cadeia posterior, virtuosa, que ele causa, de processamento, de logística, de toda a implicação que tem no setor de equipamento. Vê-lo de uma forma mais abrangente. Isso foi importante. Depois disso, nós conseguimos fazer com que houvesse uma diferenciação. Hoje nós temos 90% das nossas propriedades são propriedades pequenas do agro. São propriedades que, lógico, não correspondem a 90% da produção, longe disso, mas que nós temos que respeitar como elo da corrente. E a proposta original que veio era que todo produtor passava a ser contribuinte, ou seja, vinha uma carga tributária e vinha uma burocracia extremamente grande determinada. Nós conseguimos, no texto que aprovamos na Câmara e está no Senado, que aqueles que têm rendimento abaixo de 3 milhões e 600 ano ficam isentos. E isso é 95% das propriedades. Então isso foi um avanço importante. E nós conseguimos que o agro, ao lado da saúde, são as duas coisas, o agro vai ter um desconto de 60% da alíquota que virá para a taxação, o denominado IVA. E nós conseguimos também uma série de outros reconhecimentos, como são a questão das cooperativas, onde havia um movimento muito grande de taxação que comprometeria o funcionamento das cooperativas. Menciono isso como alguns itens que nós tratamos da reforma tributária. Mas, como se diz, o preço da liberdade e o preço das conquistas é eterna vigilância. Então vamos ficar atentos a isso. Não vamos esmorecer. O entusiasmo que temos é o entusiasmo daquilo que vocês fazem. O Brasil real, o Brasil que dá certo, está aqui representado. O Brasil que faz a diferença, o Brasil que é a referência no mundo é o nosso país. Com todo respeito a todos os segmentos, mas é no agro que o Brasil tem vantagens competitivas, comparativas em relação aos outros países do mundo. Vamos fazer com que o Instituto Futuro andar para diante, vamos fazer com que isso seja referência, vamos mostrar ao mundo aquilo que disse o Luciano, a batalha da comunicação, que nós não somos algozes ambientais do mundo, ao contrário. Ninguém tem uma legislação tão rigorosa ambientalmente quanto o agro, que convive com essas regras que são duras e que só nós, vocês, os produtores brasileiros, são capazes de enfrentar isso e ainda produzir esse caminho virtuoso. Nós acreditamos, estamos juntos, essas são as condições. Uma palavra final, Caio, é otimismo. Eu não ignoro as dificuldades políticas que nós teremos, não ignoro aquilo que são tendências preocupantes desse atual governo, mas eu sinto que tem um governo e tem uma maioria no Congresso Nacional. E a maioria do Congresso Nacional é uma maioria de equilíbrio, é uma maioria de senso, é uma maioria que tem uma visão liberal de mercado, uma visão que permite avançar, reagir diante de ameaças, e é isso que tem nos motivado aí. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos vocês.